Aposente antes dos 65 anos de idade. Chegou a sua hora. Vamos tentar entender juntos. Vou trazer alguns dos segredos que vão ajudar você a conseguir o benefício da sua aposentadoria. Com o passar dos anos, muitos brasileiros e brasileiras mantêm a esperança de um futuro tranquilo após décadas de pagar aí o INSS. O sonho da aposentadoria surge cedo e se fortalece ao longo da vida profissional, trazendo consigo o desejo de segurança, descanso e dignidade na melhor idade. Mas aqui vai uma surpresa. Se você nasceu entre 1965 e 1985, a sua aposentadoria pode estar mais próxima do que você imagina, mesmo sem ter alcançado a idade mínima tradicional, que é para as mulheres 62 e para os homens 65 anos. E não só isso, não é uma promessa vazia, nem milagre, ninguém pode fazer algo que prejudica você. É direito garantido por lei, desde que você se encaixe em determinadas condições. Essas situações permitem a aposentadoria antes da idade mínima. Eu vou trazer aqui, rapidamente, 6 tópicos para vocês terem acesso à aposentadoria antes da idade. E, é claro, nós vamos falar sobre como estão as regras para a aposentadoria no ano de 2025. Por quê? O que está acontecendo aqui? Com a combinação perversa que pode forçar o Brasil a antecipar uma nova reforma da Previdência, além do envelhecimento acelerado da população brasileira, que amplia a demanda pelo benefício, as transformações do mercado de trabalho e o avanço de aplicativos de celular e também as preferências da geração Z, a atual geração, em busca de mais flexibilidade, uma coisa mais fácil de se trabalhar e, claro, qualidade de vida, colocando mais pressão sobre a previdência social. O reflexo de um desequilíbrio crescente no sistema brasileiro com a redução da base de pessoas pagando o INSS. A conta fica mais difícil de fechar, isso porque o Brasil desenhou um modelo no qual quem está no mercado de trabalho ativamente contribui para pagar o benefício de quem já está aposentado. Isso não está dando muito certo. Com menos trabalhadores pagando o INSS, há menos dinheiro para pagar uma quantidade de benefícios da Previdência Social que deve crescer daqui para frente. Exatamente. Sem mudança, o risco é de um colapso no modelo atual. Se não tiver uma mudança nesse cenário, o debate envolvendo uma nova reforma da Previdência deve se acentuar, sobretudo diante de uma situação cada vez mais delicada das contas públicas no Brasil. Na avaliação de especialistas em INSS, o próximo governo não deve escapar de alterar as regras, ainda que parcialmente, do sistema de aposentadorias do Brasil, cuja última reforma foi em 2019 e não agradou em nada aos brasileiros e brasileiras, por exemplo, com o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, só é possível aposentar com a idade mínima. A degradação da Previdência acentuou o que faz com que exista uma antecipação dessa discussão da reforma da Previdência. A avaliação de economistas, repetir fórmulas antigas de reforma da Previdência, como o aumento de idade mínima para você atingir uma aposentadoria do futuro, não será mais suficiente. Não adianta nada aumentar mais ainda a idade para conseguir a aposentadoria. O Brasil, afirma, terá que mudar os seus caminhos. Nós vamos ter que criar um sistema de capitalização. Essa é a primeira coisa a ser feita. E a segunda coisa a ser feita é que a gente vai ter que ampliar a contribuição do INSS. A contribuição exclusivamente sobre as relações de trabalho com registro em carteira, as relações formais, não são mais suficientes hoje. Nós vamos ter que criar um mecanismo para tentar tributar a renda, não apenas da relação de trabalho, alguma forma de cobrar o INSS de quem não está pagando. Portanto, se o Brasil precisa de uma reforma da Previdência que seja mais abrangente para todos, o que vai além do foco tradicional dos cortes de gastos, haverá uma mudança de paradigma. Nós temos que ver isso de uma outra forma. É necessário repensar também essas contribuições, as fontes de receita e
inovar a forma como nós enxergamos o INSS, a Seguridade Social, incluindo assistência, desemprego e saúde. Não é só aposentadoria, tem que incluir assistência, tem que incluir seguro-desemprego. A pessoa tem que estar assegurada mesmo quando ela está trabalhando, no momento difícil. E é claro, acima de qualquer coisa, mudar o foco do INSS voltado para a saúde. Ou seja, não basta apenas aumentar a idade da pessoa para conseguir a aposentadoria, o tempo de contribuição. É preciso redesenhar um sistema com uma visão mais ampla. Hoje as pessoas buscam o INSS e muitas delas trabalham doentes. Então as mudanças precisam contemplar soluções para as novas relações de trabalho que existem hoje, com o aumento do trabalho em aplicativo, por exemplo. Hoje o Uber é uma realidade, o iFood, as entregas são uma realidade, as pessoas que trabalham de casa são uma realidade e também as pessoas que têm o seu CNPJ. Nos últimos 4 anos, os brasileiros sem carteira de trabalho assinado e os trabalhadores formais com carteira, por conta da própria, foram os principais responsáveis pelo aumento do mercado de trabalho. Entre 2019, antes da pandemia, e com o fim da pandemia em 2023, o número de trabalhadores por conta própria formalizados cresceu 27,4%. Mais de 1/4 dos trabalhadores que trabalham por conta própria são seus próprios patrões, enquanto os empregados informais no setor privado, excluindo os domésticos, ou seja, aquelas pessoas que trabalham sem pagar nada de INSS, trabalham informalmente, isso aumentou mais de 10%, 10,04%. Segundo um estudo da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços e Turismo. Então, desde o início do século, os próprios empregadores privados passaram a preferir a contratar trabalhadores como prestadores de serviço ao invés de seletistas, tanto nos setores menos qualificados, como limpeza, vigilância, quanto nos cargos mais remunerados, como executivos e profissionais especializados. Eles preferem pagar as ordens trabalhistas. O percentual de arrecadação de contribuições sociais sobre salários pelos empregadores vem caindo. Em 2019, era 5,63%, em 2024, 4,96%. São 2 movimentos diferentes que nós temos nesse momento, mais que juntos. Eles minam o modelo tradicional que nós conhecemos. O modelo como nós conhecemos, como nossos avós, nossos pais conheciam, já não funciona mais. Por isso, tem que se defender que é hora de uma reforma, mas que seja revisitar as próprias concepções que nós entendemos da reforma da Previdência. Nós estamos vendo um trabalho diferente hoje. Pessoas que estão ganhando dinheiro, mas não estão contribuindo com o INSS. O sistema vai quebrar. Para piorar ainda mais os desafios do INSS, há uma tendência crescente entre os profissionais mais jovens e qualificados de enviar seus currículos únicos, horários fixos e trabalhos em um só local. Portanto, tem que se destacar que a opção pelo chamado trabalho independente ou a economia de bico vai agravar esse cenário brasileiro. As pessoas buscam uma fonte de renda, muitas delas por conta própria. O maior desafio da política pública nesse momento, política social, é repensar essas novas relações de trabalho que antes não existiam, antes era apenas patrão e empregado, como tendo aí um acesso à oferta de benefícios assistenciais. Nós temos aí Bolsa Família, seguro-desemprego e, sobretudo, planos para a saúde do trabalhador. Então, os números são crescentes, houve um avanço, é claro, no número de ocupação de carteira de trabalho nos últimos anos, uma taxa de formalização maior da economia, que ajuda a ter mais pessoas pagando o INSS, mas isso está muito aliado com o atual movimento de pirâmide brasileira. A previdência é um assunto delicado e nós vamos ter que discutir possíveis formas de mudar isso nos próximos anos, porque os custos são gigantescos. Eu acredito que é um dos maiores custos do governo hoje e, por isso, eles enfrentam aquele dilema antigo. Nossos governantes, nossos representantes têm a cabeça no passado e a situação mudou. Então vamos lá. Então você que está aí nessa faixa etária, nascido entre 1965 e 1985, a questão é 6 oportunidades aqui, situações para tentar aposentar antes da idade mínima. Vamos lá? Vamos começar primeiro aqui, para quem está acompanhando, nós temos que ter um planejamento previdenciário estratégico, tá? Poucos sabem,
mas o INSS não calcula automaticamente o melhor cenário para você segurado. Para conquistar a melhor aposentadoria possível, muitas vezes antecipada, antes da idade mínima, é necessário você analisar o seu cadastro do INSS, que é o CNIS, toda a sua vida previdenciária. É o que se tem lá registrado no INSS. Revisar os dados e montar um plano personalizado com base nas regras mais vantajosas para o seu caso. Nem sempre a calculadora do INSS, por exemplo, vai falar algo que vai lhe ser vantajoso. Vai te dar ali a primeira opção, que pode ser a pior de todas. Eu aconselho que você busque um advogado especialista. Segunda situação, pode levar você a uma aposentadoria antes dos 65 anos de idade, 62 anos de idade, o tempo de serviço sem registro em carteira. Então, você foi lá no CNIS, aquilo está marcado lá pelo INSS, mas se você trabalhou sem carteira assinada, mesmo assim, pode comprovar a atividade por meio de documentos, testemunhas ou provas materiais e incluir esse tempo no cálculo da aposentadoria. A lei garante esse direito. É só preciso apresentar, é claro, documentos corretos. E talvez se o empregador ou alguém que você prestava os serviços não fez recolhimentos e que são ali, tem mais de 5, 10 anos, o INSS pode ser obrigado a aceitar esse tempo sem você precisar pagar nada. Então tem que consultar as opções com o seu advogado. Vamos aqui para outra opção, nossa terceira aqui, contribuições atrasadas como autônomo. Aqui tem que tomar cuidado, tá? Se você atuou como trabalhador por conta própria, sem vínculo empregatício, trabalhador autônomo, e deixou de pagar o INSS, deixou de contribuir, ainda é possível regularizar essas pendências. Isso transforma o tempo do período válido para a aposentadoria. Só que você vai ter que pagar por muitas dessas situações. E aí você vai ter que comprovar, por exemplo, tem um registro lá na prefeitura que você deixou em aberto, uma empresa que ficou em aberto, se utiliza disso, vai lá, acerta esses anos, talvez faltam 1 ano para aposentar, você consegue pagar esse 1 ano, faltam 2, você consegue adiantar a sua aposentadoria. Então, nossa terceira situação aqui. Nossa quarta situação, essa aqui é uma dica importantíssima, talvez as pessoas não estejam ali, né, por dentro disso. Pessoas que tenham, né, um probleminha de saúde, você sofreu um acidente, tem um pino, né, ou tem alguma doença articular, né, tem um monocular, uma visão, tem algum agravamento de problema de saúde, tem um problema na coluna, sempre teve, um problema no joelho, enfim, deficiência e problema de saúde. Quem possui alguma deficiência física, mental ou sensorial, ou enfrentou doenças graves com sequelas, e essas pessoas continuaram trabalhando com o problema de saúde, se adaptaram durante todo esse tempo, pode ter direito à aposentadoria diferenciada, de acordo com a legislação específica. Isso vai garantir menos tempo de contribuição, ou seja, menos tempo pagando o INSS e também uma idade reduzida. Então, a aposentadoria PCD pode ser uma solução para você. Aqui, chegando ao final, com nossa quinta, penúltima dica, atividade de trabalho em risco insalubre. Mudou muito, tá? Se você trabalhou exposto a agentes que fazem mal à sua saúde, agentes nocivos como calor extremo, poeira, ruídos, substâncias químicas ou ambientes perigosos como hospitais, usinas, postos de saúde, setores elétricos ou segurança privada, esse tempo pode ser convertido em vantagem sim, pois vale mais do que o tempo comum no cálculo até a reforma da Previdência de 2019 no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou com essa questão, né? Hoje nem compensa para muitos, inclusive está judicializado, isso está no Supremo Tribunal Federal, e se você está assistindo esse vídeo agora, em 2025, né, no mês de maio, ainda não teve julgamento dessa ação, que pode ser mudada, trazendo benefícios para quem trabalha com algo que faz mal à sua saúde. Colocaram idade mínima e tempo de contribuição. Então, muita gente prefere trabalhar mais e ter um valor melhor. Mas quem trabalhava antes de 2019 pode ter aí grandes vantagens. Esse público de 1965 até, portanto, aí 1985. Vou pedir para vocês compartilharem o vídeo lá no Facebook, compartilhar o vídeo lá no Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp, para ajudar outras pessoas, tá? E para finalizar com chave de ouro, essa dica aqui, a sexta e última, mas não menos importante, o trabalhador rural na infância ou adolescência. Se você ajudou os seus pais ou familiares na lavoura durante a juventude, mesmo sem ter registro em carteira, esse período pode ser sim contabilizado como tempo de contribuição para o INSS. A Justiça reconhece essa atividade como legítima para a contagem previdenciária. Então aproveite essas situações legais
não são invenções, não é nada que vai prejudicar você. Você vai fazer ali uma situação, só para ter uma ideia aqui para finalizar o vídeo, tem pessoas que conseguem aposentar PCD com uma casa ali dos 6 a 7 mil reais, aposenta antes dos 60 anos de idade porque teve algum problema de saúde durante a vida ou, por exemplo, passou por uma cirurgia, fez algo ou sofreu um acidente. Essas pessoas podem antecipar a aposentadoria, contribuir da melhor maneira possível. Para isso, preciso da ajuda de um especialista em previdência social para fazer, portanto, ali um estudo da vida dessa pessoa. Aí nós voltamos lá para aquela questão em relação ao planejamento previdenciário, que é importantíssimo. Então, a sua aposentadoria pode estar mais perto do que você imagina. Se você viveu situações como trabalho rural, atividade insalubre, ausência de registro ou problema de saúde, é hora de revisar os seus documentos, fazer o cálculo atualizado e buscar orientação especializada. Não espere pelo INSS para tomar a iniciativa, assuma o controle, garanta o seu futuro, você merece isso. Enquanto isso, nós temos aqui um piso previdenciário que segue o valor do salário mínimo R$ 1.518 em 2025 e o teto, o valor máximo pago pelo INSS, significativamente maior, em 2025, está fixado em R$ 8.157,41. Então o valor pode ser alcançado sim, porque quem contribui com o valor máximo e cumpre todos os requisitos também pode ter acesso. Já tem novo reajuste, acompanhe o canal que vou trazer aqui os novos valores previstos para o ano que vem. Espero ter ajudado vocês, então compartilhe esse vídeo com as pessoas aí que ainda têm, antes da próxima reforma da Previdência, que provavelmente vai ser no próximo ano, pessoas que nasceram entre 1965 e 1985, grandes chances de conseguirem ainda aposentar antes da idade mínima. Não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações. É de graça, você recebe notícias e informações atualizadas todos os dias, a melhor maneira de você correr atrás dos seus direitos, mas não esquece de compartilhar para ajudar e deixe o seu comentário, conte a sua história. Lembrando, tudo que você escreve nas redes sociais com certeza pode chegar até as nossas autoridades e isso ajuda em muito. Vocês não imaginam como ajuda o canal a continuar aqui trabalhando, ajuda as pessoas a saberem o melhor caminho. Vou contar com a ajuda de vocês sempre. Gratidão a todos, a todas que já nos acompanham, que Deus abençoe. Mais uma vez, um forte abraço. Até o próximo vídeo.